Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Bendizer ao Senhor por mais essa honrosa oportunidade de retornar a esta casa, cultuar ao Senhor, ouvir a sua voz, sentir a sua presença e partilhar uma palavra com os irmãos. Externar minha gratidão ao pastor Pedro, que permitiu que essa oportunidade acontecesse. Transmita o meu agradecimento ao pastor Kleber Pires, que nos franqueou esta oportunidade, ao Murilo, Felipe, que nos deram apoio, que entraram em contato, são muito prestativos e nos recepcionaram esta noite na Igreja do Senhor. Minha alegria de estar uma vez mais aqui com meu amigo, pastor Renato, Tatiane, Deus abençoe. Minha alegria é saber que estão envolvidos com a obra do Senhor, envolvidos no trabalho de Deus. Que o Senhor venha vos abençoar. A Igreja do Senhor, muito obrigado pela saudação de bem-vindo, a receptividade que foi extensiva a mim, a minha esposa e ao meu filho também. A minha alegria de estar entre vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, por gentileza. Eu estou com um texto no coração, bem conhecido de todos nós. Uma das mensagens mais conhecidas entre nós pregadores. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 4. Marcos capítulo 4 e o verso de número 35. Bem conhecido, irmãos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Guarde essa expressão, outros barquinhos, plural. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Meu irmão, você pode sentar. Texto bastante conhecido de todos nós. Nós já por muitas vezes ouvimos, lemos, estudamos. Produções cinematográficas já foram produzidas, construídas, embasadas nesse texto e nessa passagem. Essa passagem ela é tão contundente, ela é tão marcante na vida dos discípulos, que os três, tanto Marcos como Mateus e como Lucas, vão registrar de forma categórica e complementar este fato que vai encabeçar um grande milagre, um grande feito de Jesus, que não só abrangia as pessoas, os seus males, as suas moléstias, as suas dores, as suas limitações, os seus problemas, mas também aqui
vai entrar dentro daquilo que Deus pode fazer através de Jesus, a ação do Senhor na natureza, que abrange o intelecto, o entendimento dos discípulos, vai ser devidamente marcado, ampliado no propósito, poder de Deus, a partir deste fato. Marcos, que não era uma testemunha ocular de Jesus, nós não chamamos Marcos de discípulo de Jesus, porque o próprio texto, por 2 vezes, a obra literária que leva o seu nome, vai nos sugerir, nos fazer entender que ele seguia Jesus de longe. Não era um discípulo assíduo, não era uma pessoa compromissada. A história cristã vai dizer que Marcos vai passar a complementar ou fazer parte da igreja primitiva após Pedro assumir o pastoreio e a liderança da igreja. E há quem diga que Pedro vai ser o condutor discipular de Marcos, e Marcos vem a ser o discípulo do apóstolo Pedro. Então aquilo que Marcos ou João Marcos está escrevendo, ou a sua obra literária, ele tem pelo menos 3 fontes que garantem a veracidade dos fatos. A primeira, a orientação do Espírito, obviamente, lógico, mas ele vai se embasar naquilo que Pedro conta para ele. Naquilo que Pedro conta para ele, no detalhe da obra literária de Marcos, a escrita de Marcos, a construção do Evangelho segundo Marcos, ela vai ser profundamente ligada àquilo que Pedro viveu nas suas experiências com Jesus. A segunda possibilidade está dentro daquilo que a sua mãe, Maria era uma das Marias que compunham a igreja primitiva. A história vai nos dizer que havia pelo menos 6 Marias na Bíblia. 5 delas eram discípulos de Jesus. E uma está no capítulo 16 de Romanos, que morava na cidade de Roma e que tinha uma igreja na sua casa e vai ser auxiliadora do ministério na igreja de Roma também. Maria, mãe de João Marcos, vai abrir as portas da sua casa para Jesus celebrar algumas reuniões específicas no 2º andar, no cenáculo. E provavelmente, em algum momento que Maria testemunhava, testificava, elucidava os feitos de Jesus no decorrer do seu ministério, Marcos foi absorvendo aquela informação. E a terceira fonte de informação é a própria visibilidade de Marcos, em dados momentos quando ele estava presente nos feitos e ministrações de Jesus. Quando ele está desenrolando a sua obra literária, Marcos vai escrever a primeira porção do Evangelho. E quando ele está sobre a influência do Espírito e a narrativa de Pedro, a narrativa de Maria e aquilo que ele visualizou, ele vai escrever a sua obra. E quando ele chega no capítulo 4, ele vai registrar algo que não é natural para os romanos, já que Marcos vai escrever a porção do seu evangelho para a evangelização dos próprios romanos. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para os da Ásia ou do mundo todo antigo, por assim dizer. Ele vai escrever a sua obra e os romanos não se encantam por obras ilustrativas num quesito parabólico, diferente dos gregos que gostam de raciocinar, gostam de pesquisar, gostam de argumentar, de conversar. Os romanos gostam de uma obra mais rasgada, mais objetiva, num contexto de superação de alguém que estava no fracasso, no medo, na derrota, na angústia, na luta, na tribulação, e em dado momento ele vai passar por uma virada, ou por um giro, por uma movimentação de 180 graus, que vai culminar com a superação daquela situação adversa. Mas Marcos, no capítulo 4, ele vai inserir um contexto parabólico,
vai ilustrar, vai narrar a ilustração de Jesus a respeito dos limiares da nossa fé. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. O capítulo 4, ele é praticamente um capítulo parabólico, porque a partir do verso 35 até o verso 41, o ato de Jesus apaziguar a tempestade também parece um contexto parabólico para alguns, mas isso é um fato. E dentro desse contexto, pano de fundo para Jesus apaziguar a tempestade está dentro daquilo que ele está ensinando. Ele vai ensinar a sua multidão, seus discípulos. Jesus era munido de dois recursos de oratória: a pregação para o arrependido, para quem precisava se arrepender, para quem precisava se converter. Ele pregava o arrependimento, ele pregava a chegada do reino dos céus, ele pregava a manifestação da glória de Deus em Cristo, para que o pecador se reconciliasse com Deus. Após crer nessa mensagem de pregação para o arrependimento, ele entrava dentro do contexto de discipulado. E para o discipulado, ou para a formação da igreja, a ferramenta que Jesus usava era o ensino. E o ensino, ele trazia crescimento, ele trazia molde, ele trazia doutrina, ele trazia formação, ele trazia aprendizado, ele trazia envolvimento na sua mensagem, para produzir luz no entendimento dos seus ouvintes, e para que os seus ouvintes, sendo discípulo, reproduzisse a outras pessoas o aprendizado do discurso ou da mensagem de Jesus. Mas o recurso de ensinamento de Jesus, ele era munido de duas estratégias: através da palavra falada. Na palavra falada, ou aquilo que era dito, ele ensinava grandes verdades do reino de Deus, através de parábolas. Parábolas que falam para a igreja, mas que falam da sociedade. Parábolas que falam de Israel, mas o ensinamento é para a igreja. Parábolas que falam de acontecimentos daquele tempo e futuro, para elucidar o andamento do reino de Deus na terra. Através da oratória, ou daquilo que é dito, nós evitamos muitas coisas. O discípulo que está atento àquilo que é dito, que está absorvendo, que não está só escutando, mas está ouvindo aquilo que o Senhor está falando, ele vai evitar muitos percalços na sua vida, porque a palavra é luz, a palavra é bússola, a palavra é orientação, a palavra é alimento, a palavra é revelação. Observe que nesta noite foi dita uma palavra sobre semeadura nesse lugar. Aquele que escutou, já em 5 minutos após a oração, já não está mais arquivando o que foi dito, mas aquele que ouviu e colocou no seu coração esse intuito, vai lhe trazer clareza, vai lhe trazer prosperidade, vai lhe trazer revelação, vai lhe trazer vitória, vai lhe trazer entendimento, e depois ele vai respaldar aquilo que ele viveu, e outras pessoas vão seguir os seus passos e aquilo que ele ouviu. A estratégia de Jesus era essa: aquele que ouve e guarda as minhas palavras. É muito dito isso no Novo Testamento: aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que ouve, guarda, pratica, aquele que ouve, guarda e prega, aquele que ouve e absorve, aquele que reflete, aquele que passa a examinar, a memorizar aquilo que Jesus está dizendo. Essa é a primeira estratégia, e isso produz crescimento, isso produz sabedoria, isso produz entendimento, isso produz maturidade, isso produz discernimento. Isso Jesus usava para preparar e produzir na igreja, uma igreja madura, uma igreja poderosa, uma igreja desenvolvida, uma igreja relevante, uma igreja missional, uma igreja evangelística, uma igreja avivada, uma igreja poderosa através dos limiares da palavra. Agora eu entro naquilo que eu li. A segunda estratégia do ensino é o ensino através da experiência vivida. Aquilo que eu não ouço,
aquilo que eu não guardo, aquilo que eu não absorvo, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não examino, aquilo que eu não memorizo, através do discurso falado, da mensagem pregada, não propriamente só na Bíblia, mas aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos com o culto de ensino, o culto de quinta, a escola dominical, o culto da vitória, o culto da família, o culto de ceia e as reuniões metódicas da nossa igreja, para nos trazer informação, aquilo que eu não ouço, aquilo que eu não presto atenção. Deus vai me colocar numa situação de experiência vivida para desenvolver o projeto dele na minha vida. Se você observar o primeiro verso até o verso de número 34, a parábola do semeador, a palavra da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a base para todo esse contexto é o desenrolar da fé. Para semear é preciso ter fé. Para entender que a candeia não pode ficar escondida, e a candeia iluminando é a fé crescente e outros parâmetros, e também o grão de mostarda, também a base é a fé. Quem não ouviu, quem não guardou, quem não absorveu, Jesus vai envolvê-los na segunda estratégia, e a segunda estratégia é a experiência vivida. E aquilo que a experiência vivida me passa tem o poder de me fazer guardar, aprender, crescer naquilo que eu não prestei atenção quando o culto ou a mensagem estava sendo desenrolada. Então ele vai usar dentro de um campo daquilo que é natural, para pelo menos 40% do colégio apostólico. A maioria dos discípulos eram pessoas que dominavam barco, navegação, mar, entendiam de vento. Então ele vai usar algo que para o discípulo é natural. Ele vai dar uma ordem natural. Ele vai dar uma ordem que para alguém não há dificuldade nenhuma de exercer. Ora, vamos atravessar para o outro lado. Embora o texto venha nos sugerir uma adversidade nessa situação. Observe o verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde. A expressão sendo já tarde, provavelmente ela foi proferida por Pedro, e Pedro passou para Marcos, e Marcos escreveu. Por que a expressão sendo já tarde? Provavelmente estava na hora do sol se pôr, estava na hora do sol se recolher, estava na hora de anoitecer, próximo ao anoitecer naquele lugar. E era natural as pessoas daquela região se ausentarem da praia e retornarem para sua casa diante do chegar do anoitecer. E diante desse tempo, Pedro vai olhar a ordem de Jesus e vai deduzir uma coisa: já é tarde. Mas aquilo que Pedro diz não é relevante diante daquilo que Jesus quer fazer. É tarde para Pedro, mas Jesus quer fazer alguma coisa. É tarde para o tempo, mas o Senhor está liberando uma palavra para a vida desse pessoal, e alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Eu vou dar um pause nesse texto. Levante uma das suas mãos, por favor. Pode ser tarde para o médico, pode ser tarde para o juiz, pode ser tarde para o advogado, pode ser tarde para o tratamento, mas se ele liberar uma palavra, o tarde do homem vai cair por terra, porque a palavra dele é mais poderosa. Pode ser tarde para o discípulo, mas não é tarde para quem está liberando uma palavra. Oh, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. É tarde para Pedro. Marcos vai entender, realmente estava anoitecendo, mas Jesus está liberando uma palavra ou uma ordem. Passemos para o outro lado. Essa é a primeira lição da experiência vivida. Que o tempo não está relacionado só ao homem, mas também, principalmente, a Deus. E o tempo de Deus sempre vai sobressair sobre o tempo do homem. Quando Jesus dá essa ordem, os discípulos vão olhar para si, vão olhar o tempo, vai ver que o sol está prestes a se esconder, vão mexer o ombro um para o outro e falar, mas vamos obedecer. E um deles vai para as margens da água e vai trazer o barco para próximo. Só que a ordem de Jesus é tão contundente naquele ambiente, mesmo sendo tarde, que o texto vai dizer que quando Jesus entra no barco, junto com os discípulos,
outros barcos menores vão seguir a ideia, vão ouvir a mensagem, a ordem, e vão começar a remar adentro, mar adentro. A expressão mar é porque a proporção de água é muito grande, por aquele lugar é um lago. E diante disso, começam a remar mar adentro. Só que existe uma colocação nesse texto, que Mateus estava presente, e que Pedro não passou para Marcos, e Marcos não escreveu. Qual é o texto? O texto vai dizer, na visão de Marcos e de Lucas e de Mateus, que Jesus vai para a popa. A popa é a parte de trás do barco. E o texto vai dizer que enquanto eles estavam remando mar adentro, vai vir sobre a embarcação uma adversidade. E essa adversidade vai produzir no discípulo um aprendizado que a calmaria não produz. E a segunda lição é essa: tem coisa que a gente só aprende no vento. Tem coisa que a gente só aprende no vale. Tem coisa que só aprendemos no deserto. Tem coisa que para a gente enxergar, primeiro tem que vir o temporal. Mas o temporal no contexto do mundo é para morte. Mas no contexto de Jesus é para crescimento, é para aprendizado, é para maturidade, é para desenvolvimento. O vento não vai matar. A tempestade não vai matar, ela vai produzir. Vai todo mundo remando o mar adentro, mas com uma diferença: havia um silêncio na navegação, porque Jesus estava dormindo. Enquanto Jesus estava na popa dormindo a parte de trás, que há uma calmaria, logicamente, óbvio, os discípulos vão para outra ponta, que é a proa. Pescadores, estou certo? O irmão ali pelo glória, estou certo. Na proa vão remando mar adentro em obediência a Jesus. E entre a proa e a popa existe uma distância. Pequena distância. A distância não é distância pelo trajeto, mas é pelo espaço criado. Então pequena ou grande é distância igual. Continua sendo distância. E a segunda coisa que a igreja estava aprendendo nesse contexto é que é perigoso remar a uma pequena distância de Jesus. É perigoso querer chegar em algum lugar com o discípulo numa ponta e Jesus na outra. E o texto dá a impressão que há uma inversão feita pelos discípulos. Marcos 4, Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Tem 3 vindes de Jesus: vinde a mim, vinde após mim e vinde recebei. Os 3 é toda a igreja sempre atrás. Depois, no barco, a situação virou. Não é Jesus na frente e o discípulo atrás. É Jesus atrás e o discípulo na frente. E isso é problema. No reino de Deus não funciona. Jesus atrás e o discípulo na frente, com uma distância. Então alguma coisa tem que acontecer. O vento vai chegar. Tem gente que se apavora com vento, mas vento é para botar coisa no lugar, irmão. Vento é para botar quem está atrás para frente e para botar à frente quem está atrás. É só começar a tirar as coisas do lugar que o vento vai chegar para arrumar. Discípulo na proa, fala baixo, ele está dormindo. Rema sem, como diz o lá em Bombinha, sem o sarafego, saragaço. Devagar, vai indo. Só que naquele lugar existe um vento chamado Ciro africano. Historiadores da climatologia dizem que quando esse vento bate na encosta e desce por cima das montanhas, que ele bate no mar,
ele chega a levantar ondas de 15 metros de altura. E esse vento provavelmente desceu na hora da travessia. E olha o texto, verso de número 37. Ora, levantou-se um temporal ou uma tempestade. O que substitui a palavra ora? Algo inesperado, surpreendente. O discípulo está ouvindo a voz de Jesus, já é tarde, ele está obedecendo uma ordem do Senhor, mas ele vai ser surpreendido por um vento. O discípulo está apavorado, mas o Senhor está dormindo, porque o vento é surpresa para o discípulo, mas é controle para Deus. Ele já sabia do que ia acontecer. Pode ser surpresa para você, mas o céu não é pego de surpresa. O vento chegou para arrumar coisa na tua casa. O vento chegou para arrumar coisa no teu barco. O vento chegou para arrumar coisas na tua casa. Deixa o vento soprar. Quando começa a soprar, veja o verso 37. Havia outros barquinhos, plural. A terceira lição da experiência vivida, qual é? Enquanto tem calmaria, é muito fácil olhar barquinho ao redor da gente remando na mesma direção. Está no plural, barquinhos. O barco que Jesus deu uma ordem foi acompanhado por uma série de outros barcos. Mas deixa o vento soprar. Enquanto há calmaria, vai barquinho ao lado de barquinho remando. O vento desceu, formou-se uma tempestade. O texto diz: as ondas se arremessavam contra o barco, singular. Os barquinhos que estavam na companhia do barco dos discípulos olharam para a situação, olharam para o barco e disseram: para nós não dá, nós vamos voltar. Terceira lição: a tempestade vai te deixar sozinho. Por que, pregador? Primeiro, para você saber quem anda remando ao teu lado. E quem não aguenta remar do teu lado no temporal, ele não serve para viver a bonança que vem depois. Então Deus vai tirar antes. Segunda verdade. Qual é a verdade, pregador? Os barcos têm que voltar. Por quê? Porque se ficar um barco e ele estender a corda para o barco de Jesus, e ele sobreviveu ao temporal, ele vai dizer: sobreviveu porque eu estendi a mão. Sobreviveu porque eu ajudei Felipe. Sobreviveu Murilo porque eu dei uma ajeitadinha. Então Deus vai deixar o vento levar quem é que é. Ô irmão, você perdeu de dar glória a Deus. Eu vou repetir porque eu sei que você está entendendo, e a igreja aqui é inteligente. Deus vai deixar o pessoal recuar. Vai desaparecer gente, não vai sentar do teu lado mais. Isso não é teoria de divisão, não, é agir de Deus. Deus vai deixar o barco sozinho, porque a glória dele, o que vai acontecer é para a glória dele. O aprendizado é teu. Então aguenta o vento e aguenta a gente indo embora, mas você não pode voltar atrás. Feche os seus olhos, por favor. Uramas alabacan churamas. Urecan chore cantarabaia chore becantore lerabaia sore abacan choraia can. O vento está soprando, mas alguém grita do barco: nós não podemos voltar. O vento está soprando, tem gente desaparecendo, gente sumindo, gente voltando, mas alguém vai gritar no barco: ele deu uma ordem, nós temos que continuar. A bonança é boa, a calmaria é boa, mas a tempestade vem para preparar. Aguenta! Aguenta. O que aguenta? O que fazer nessa hora?
Marcos não escreveu, mas Mateus sim. Mateus capítulo 8 e verso 25, quando desenrola o vento, ele usa um verbo que vai nortear toda a continuidade do texto para o desfecho. Ao descer o vento e formar um grande temporal, a Bíblia vai dizer no verso 25 este verbo: e os discípulos aproximando-se. A calmaria colocou o discípulo numa ponta e Jesus na outra. O temporal está produzindo aproximação. Quinta lição do temporal: o temporal não veio para matar, ele veio para produzir. Olha para você antes desse vento e olha para você depois desse vento. Perceba como você está mais próximo. Perceba como você é mais crente. Tem gente batendo perna, voando, vendo navio em shopping, mas por causa do temporal você disse: eu vou para a presença de Deus, porque o vento está soprando e eu preciso me aproximar. Eu vou dar um minuto para você adorar, eu vou dar um minuto para você louvar, eu vou dar um minuto para você se derramar, fazer alguma coisa. A temporal veio, a tempestade veio, ele vai te aproximar. Se aproxima. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, abra a boca para adorar. Está produzindo, o temporal está produzindo aproximação. Está produzindo aproximação. E com a aproximação vai produzir a sexta coisa que estava ausente no barco. Qual é? Quando os discípulos se aproximam, eles começam a clamar. A nossa forma de enxergar clamar é só falar alto. Mas para o hebreu é falar alto e gesticular, demonstrando desespero, aflição profunda, necessidade de uma intervenção imediata. Quando o texto diz: e os discípulos aproximando para clamar, vai quebrar todo o silêncio que havia no barco. Nós estamos ficando calados demais, irmão. Nós estamos ficando em silêncio demais. Então as tempestades estão vindo para quebrar os nossos silêncios, para nos aproximar. A gente está se distanciando demais e ficando calado demais. Então o temporal está vindo para trazer para perto e para produzir clamor. Clamor no contexto não é só desabafo, é construir relacionamento. Eu preciso de ajuda. A outra lição, e aqui o caminho para o final, é que o texto vai dizer que o discípulo vai clamar dizendo: nós estamos perecendo. A expressão perecendo no original é: eles lutaram e estavam perdendo a batalha para a tempestade. Era como se fosse hoje pintar alguma coisa sobre isso, construir uma encenação sobre isso. Era como se fosse os discípulos na proa, com baldes, canecas, panelas, cabaças, jogando a água para fora que estava entrando pelas ondas. E quando eles perceberam que está entrando mais água do que eles podem jogar para fora, eles têm a dedução: nós vamos perecer. E ele está dormindo. E aqui está mais uma verdade. Qual é? Enquanto o discípulo
luta com as suas próprias mãos na tempestade, a mão de Deus não se movimenta. Enquanto o discípulo quer fazer do jeito dele no barco, vai continuar entrando água. Enquanto ele quer fazer, é do meu jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci assim e sou assim. Tem uma tradição para você. Para você que diz que é assim, nasceu assim e vai morrer assim, João 3, e Jesus disse: é necessário nascer de novo. Quer fazer do teu jeito, o temporal continua, a água continua, mas a hora que você dizer eu não aguento e eu vou falar com ele, é você que vai descansar e ele vai agir. Não dá mais para nós, vamos clamar a ele. E eles vão se aproximar e clamar. Jesus vai despertar como homem, vai se colocar de pé, vai repreender o vento, vai acalmar o mar, produzindo nos discípulos temor. Lembra que a introdução da mensagem eu estava falando que eu estava batendo na tecla da parábola sobre questões de fé? Desenrolar de fé, aplicar a fé, crescer a fé, amadurecer a fé, alimentar a fé. Lembra? Ele vai dizer: ainda não tendes fé? Se coloque de pé. Olha o texto. Ressalte comigo aqui no texto a palavra grande. Grande temporal, grande temor e grande bonança. O temporal é grande, mas o que Deus vai fazer, temor, também é grande. E a bonança é menor? É na mesma proporção. O temporal é grande, mas a bonança que está vindo aí vem na mesma proporção. Pregador, não entendi. Comece a olhar todo tipo de vento que está vindo na tua direção, e pela força do vento e a fúria do mar, você pode calcular a grandeza daquilo que Deus vai fazer quando chegar a bonança. Não desista. Passou a bonança, passou a temporal, chegou a bonança. E eles vão chegar em Decápolis, 10 policidade. Numa ponta, Gadara, noutra ponta, Gerasa. Numa cidade havia um possesso, um endemoniado, Gerazeno e Gadareno. Um estava na cidade e outro estava no sepulcro. Jesus liberta os dois. E começa naquele dia, mesmo com o povo assustado, abriu-se uma porta de salvação e avivamento naquele lugar. Não entendi, pregador. Grande temporal, grande temor, grande bonança e grande obra. Está vindo aí uma grande obra e o temporal está ficando para trás. O temporal é grande, mas o que Deus vai fazer também é. Os discípulos vão olhar um para o outro, voltando para o barco ainda no mar, depois do temporal. Vão olhar e vão dizer: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Estão pregando junto comigo? Não entendi, pregador. O que Deus vai fazer, o vento é ora veio um vento, surpreendeu o vento. O discípulo dizendo: quem é este? O que é isso? O que Deus vai fazer depois do vento também vai surpreender quem está no barco.
O temporal surpreende, mas o que Deus vai fazer, Ele também vai surpreender a tua casa. Ora Xandora Macanchuramas. Eu quero orar por alguém esta noite. É mensagem que você já ouviu muitas vezes, irmão. É arroz e feijão, mas tem um alhozinho assim que dá aquele cheirinho de gostoso, irmão. Eu quero orar por alguém nesta noite. Onde você está? Eu não sei qual é o tamanho do temporal que você está enfrentando. 2021 foi prova, foi vale, foi processo, foi vento, foi tribulação, mas todo esse aparato que aconteceu, ele tem um propósito específico: produzir em nós aproximação, crescimento, fé, maturidade e nos preparar para viver algo extraordinário. Ouviu a voz de Deus? Eu quero orar por você, onde você está. Pregador, Deus falou comigo, eu estou no meio de um temporal. Essa mensagem é para você. Pregador, o vento está soprando forte. Essa mensagem é para você.